Olá pessoal, estamos aqui para agradecer a todos que oraram. Esse é o William, o nosso milagre, né? Eu sei que muitas pessoas, a gente não consegue mensurar o número, mas muitas pessoas oraram em prol da recuperação dele durante todo o tempo que ele ficou internado. Então, essa foi uma forma que encontramos, né, de agradecer e de esse agradecimento chegar a todos, né, ou pelo menos na maior parte das pessoas que oraram e tiveram, né, um tempo de envolvimento, de oração, de jejum. Eu sei que foram muitas pessoas, então essa é a nossa forma de agradecer, né, e de mostrar um pouquinho, dele contar um pouquinho da experiência dele durante o tempo que ele ficou lá no hospital e de vocês verem como é que ele está agora também. Boa noite, agradeço a todos aí pelas orações. Essa aqui é a Del. Vocês ouviram só o áudio, né, dela, agora estão conhecendo também. E pela graça do nosso Deus, estou vivo hoje para contar um pouquinho da minha história. A Del vai começar a contar um pouquinho, depois eu vou falando aos poucos também. William foi diagnosticado com Covid e fez exame, deu positivo, né? A princípio ficou em casa. No dia seguinte, após fazer o exame, eu fui para a academia trabalhar sozinha, e ele ficou em casa. E aí quando eu cheguei da academia à noite, ele já não estava tão bem, né? Então a saturação dele começou a cair muito rápido e a princípio ele relutou em ir para o hospital, mas com pouquinho tempo, quando eu cheguei da academia em casa e a gente foi ver a saturação dele, estava 94, alguns minutos depois já caiu para 90 e aí a gente resolveu ir para o hospital. E quando a gente saiu de casa, ele já não conseguia nem ficar mais sentado na cama, precisou ser levado de cadeira de rodas até o carro. E quando chegamos no hospital, a saturação já estava 86. Então, chegando lá no hospital, a mãe dele entrou com ele, eu fui estacionar o carro. E depois que ele entrou, o outro hospital já foi direto para o oxigênio. E aí nem eu nem a mãe dele tivemos mais contato com ele, né? Isso foi dia 13 de julho. Então ele ficou 6 dias na enfermaria ainda, né, no oxigênio. A gente conseguia ter um pouco de contato com ele porque ele ficou com o celular e aí ele mandava mensagem falando o que estava fazendo, o que estava acontecendo lá. E até que chegou um dia que o oxigênio já estava no máximo, que era 15 litros, e aí não tinha mais o que fazer, né? Durante esses 6 dias que ele ficou na enfermaria, ele ficou com oxigênio, fizeram um procedimento também com uma máscara chamada VNI, e ele dava um pouquinho de melhora, mas aí a saturação baixava de novo, e até que não teve como mais manter ele na enfermaria. E aí foi o dia que entubou, né? A saturação dele caiu muito rápido, porque não deu tempo o médico, na verdade, ligar para mim para informar que iria entubar, né? Durante esses 6 dias a gente não tinha contato com o médico, porque ele ainda estava com celular, então as informações que a gente tinha era ele mesmo que mandava via mensagem do WhatsApp, né? No dia que ele passou realmente mal e precisou entubar, não deu tempo o médico ligar, né, para pedir autorização ou falar que ia entubar, porque a saturação dele chegou a 40. Então foi preciso entubar às pressas e a gente só ficou sabendo que ele estava entubado à noitinha. Isso já eram as 6 horas, mais ou menos, ia dar umas 6 horas, era 15 para as 6 da noite, quando o médico me ligou para falar que tinha entubado ele. E aí eu pedi, pelo amor de Deus, né, para os médicos deixar ir lá ver, porque desde o dia que ele tinha sido internado a gente não tinha tido mais contato com ele.
né? E eu pedi, pelo amor de Deus, pro médico se ele deixava, e o médico falou que não podia, porque era um hospital só de Covid, não era protocolo dos médicos deixar parente visitar. Só que aí ele abriu uma exceção, ele disse que se eu conseguisse chegar antes dele entregar o plantão dele, ele deixaria a gente entrar, fazer uma visita rapidinho, de 2 minutinhos, né? E aí ele aproveitava e explicava melhor, né, o quadro dele. E aí eu passei na casa da minha sogra, preguei ela e a gente foi pro hospital. E chegou lá, o médico falou que eles estavam numa situação muito difícil, que eles já tinham feito tudo que eles podiam fazer por ele e a saturação caiu muito rápido, tiveram que entubar às pressas e não teve tempo para ligar para avisar, né, que eles tinham feito o que eles podiam e que agora não estava mais na mão deles, né? E eu lembro que eu virei pro médico e falei, olha, doutor, o milagre na vida do meu esposo já foi feito. Quanto tempo ele vai ficar aqui, se é 1 mês, 2 meses, 1 semana, eu não sei, porque o tempo não pertence a mim, o tempo pertence a Deus. E eu creio num Deus de milagre, eu creio num Deus do impossível, que pode todas as coisas. E esse tempo pertence a Ele. Ele vai ficar aqui o tempo suficiente para ele se recuperar e voltar para casa, né? E aí o médico falou, você é cristã? Eu falei, somos. Ele falou, então tem coisas que fogem ao nosso controle, não está mais no nosso controle. E aí eu lembro que eu falei, mas está no controle de Deus. E Ele sabe de todas as coisas. Amém. Amém. Aí eu fiquei 6 dias na enfermaria, né? Com o celular, mandava mensagem pra família, tudo, né? Tirava foto e eu não lembro de nada. Dessa parte aí de 1 semana, né? 6 dias que eu fiquei na enfermaria, eu não lembro de nada. Perdi a memória, assim, né? Quando eu acordei, no dia 29 de agosto, né? 29 de agosto, pra mim até o pessoal fica perguntando de curiosidade, né? Se eu lembro de alguma coisa que aconteceu, né? Eu não lembro de nada, não tava dormindo mesmo, né? E pra mim foi um dia, como se eu tivesse dormido na segunda, acordado na terça. E já tinha passado 2 meses quase, né? Se alguém também tiver uma curiosidade, depois, né, pergunta, manda um WhatsApp, né? Pega o contato e eu vou respondendo também. Se não for falado aqui, né? Aí, quando eu acordei, tava os médicos, enfermeiras, tudo, né, na sala. Quando eu acordei, eu vi que eu já estava no hospital, olhei os aparelhos, né? Mas pra mim, eu tinha passado mal da bronquite, da asma, né, que eu tenho. E tinha passado mal e tinha ido pro hospital e acordado no outro dia. Pra mim, tinha acontecido isso, né? Pra mim, não lembrava que eu tinha pego Covid. E também lá no hospital, eu peguei uma bactéria, né? Daí eu fiquei com pneumonia, né? Lá. Também não lembro de nada. Ele ficou 27 dias entubado, né? Durante esses 27 vocês acompanharam, foi uma luta grande, porque várias vezes os médicos ligaram desenganando, que não tinha mais o que fazer. Na verdade, liberaram algumas visitas durante esse período, né? Mas liberaram porque eles achavam que ele não conseguiria sobreviver até o outro dia. Foram várias vezes que ele foi desenganado mesmo e eles não viam mais não tinha mais o que fazer por ele, né? O que eles podiam fazer, eles já tinham feito várias vezes e sempre que liberavam essas visitas era com assistente social. Era assistente social que me ligava e falaram que tinha sido liberada uma visita, e essas visitas eram
visitas rápidas, coisa de 2, 3 minutinhos, você chegava, dava tempo para eu orar com ele, né? Não estava em coma, não ouvia, mas todas as visitas que eram liberadas, eu entrava, conversava com ele, falava, olha, foi liberada visita, vamos orar, depois a gente canta alguns hinos e no final eu orava novamente para poder vir embora, né? Então foram 27 dias assim, de bastante apreensão, porque todas as vezes, a maioria das vezes eles ligavam e não tinha muito o que falar, né? Às vezes dava uma melhorada, mas aí no outro dia já piorava de novo. E sempre os médicos ligavam e falavam que não tinha mais o que fazer. E uma vez, eu até gravei um áudio e falei, olha, ele tá muito ruim. Foi até, se eu não me engano, foi no sábado. E eu fui orar no quarto e eu falei, Senhor, eu não sinto no meu coração que chegou a hora dele, né? Eu sei que ele está nas tuas mãos. Eu não sinto que ele vai partir agora, né? Independente do que os médicos falam para mim. Eu vou falar hoje, mas se vier mais notícias assim como essa, eu não vou passar mais, porque não é o que eu sinto, né? E realmente eu não sentia. Eu ficava preocupada porque a gente não pode estar junto, né? Você quer ver, mesmo quando os médicos ligavam e falavam que ele estava melhor, a gente quer olhar com os nossos olhos, né? Quer estar junto, mesmo que a gente não possa fazer nada. E eu lembro que nesse sábado foi bem difícil porque a médica ligou e praticamente ela falou pra mim, olha, compra o caixão que não tem mais o que fazer, ele não vai chegar até amanhã. E eu lembro que eu ajoelhei, eu chorei e falei, ó Senhor, eu sei que o Senhor está no controle de tudo, né? Não sinto no meu coração que seja a hora dele, mas se ele estiver preparado para partir, que o Senhor recolha também para ele não ficar sofrendo, mas eu não sinto isso no meu coração, né? Então foram 27 dias entubado, no 27º dia eles resolveram fazer a tráqueo, né? E continuam mais alguns dias entubado também, mesmo com a tráqueo, né? E aí foi um processo de melhora, de piora, um dia tá bem, no outro dia não tá. E a febre, no caso dele, o que piorou mais, o que prejudicou mais, na verdade, foi o quadro de pneumonia, né? O William é asmático desde criança, então quando ele passou mal com a falta de ar, a gente achou que era da asma mesmo, não imaginava que fosse Covid. Então, ficou lá esse tempo todo e quando ele acordou, como ele já falou, ele falou que não lembrava, né? E teve uma das visitas, na verdade, alguns dias antes disso, minha mãe estava me pedindo para visitar, só que só liberavam visitas para a mãe e para a esposa, no caso. E aí ela estava me incomodando, né? Na verdade, ela falou que Jesus estava incomodando, Deus estava incomodando para que ela fosse fazer a visita para o William, porque ela precisava ungir o William. E um determinado dia a assistente social me ligou falando que tinha liberado visita. O William estava em coma, quando ela estava aqui em casa, né? Eu falei, mãe, ligaram liberando visita, então vamos junto, né? E só podia entrar 2 pessoas, não podia entrar mais. Nesse dia a minha sogra nem foi só eu e a minha mãe. E aí quando a gente chegou no hospital, a assistente social sempre junto, ela não deixa os familiares sozinhos com o paciente, ela sempre fica junto. E aí minha mãe explicou para ela, nós somos adventistas do 7º dia, e há alguns dias já Jesus está me incomodando para me vir aqui e ungir o William, porque nós cremos na unção, não só para a morte, mas para a vida também. A unção não é só para a morte. Se tiver que morrer, se Deus tiver que recolher, Ele vai recolher e ele vai ficar em paz, né? E se podia fazer a unção, e a assistente social falou que podia sim. Quando nós entramos no quarto, a gente olhou assim pro William, o William estava totalmente sem cor nenhuma. A gente sabia que ele estava ali porque a gente olhava pros aparelhos, né? A gente via que tinha sinal de saturação, de batimento cardíaco, mas a gente olhando ele, pra gente estava sem vida. E aí a minha mãe começou a fazer a unção, pediu para mim ler a parte da Bíblia que fala sobre a unção, e
Na hora que ela começou a ungir, a assistente social virou e falou bem assim, nossa, você viu como é que ele tá ficando vermelhinho? Ele tava sem cor quando a gente entrou, né? E aí minha mãe olhou e falou, é unção pra vida. E aí depois da unção, na verdade, a gente viu Deus agindo a cada dia. E o William melhorou assim que nem os médicos conseguem explicar na verdade. O dia que você foi me ver lá também, que eu tava bem inchado. Foi. Eu não conheci, teve uma das visitas que liberaram, ele estava bem ruim, ele estava muito inchado. Não dava para conhecer ele. E a hora que eu entrei com ela na UTI, que eu olhei, eu virei para ela e balancei a cabeça, falei que não era. Eu falei, não é. Aí ela balançou a cabeça dizendo que era, e aí eu procurei a plaquinha, porque tem uma plaquinha, né, em cada letra com o nome do paciente. E aí eu só acreditei que era ele porque eu li o nome dele ali. Porque não dava para reconhecer. E aí nesse dia eu fiquei bem abalada, porque eu não conheci, né, ele, a maneira como ele estava bem machucado. A gase que estava assim na boca por causa do tubo estava cheia de sangue. E aí eu perguntei para ela se eu podia orar, né? E ela falou que sim, porque nem sempre era a mesma assistente social que estava junto. E aí ela falou que sim, e aí nesse dia que eu entrava no quarto e eu falava, oi amor, liberaram visita hoje, eu vim ver você um pouquinho, mas a gente vai orar primeiro. E a hora que eu comecei a falar com ele, isso ele estava em coma, tá, gente? Coma induzido, mas estava em coma, tomando medicação forte para se manter sedado, dormindo. E aí nesse dia eu entrei, falei com ele abriu o olho, fechou e começou a chorar, né? E aí eu fiz a oração e a assistente social percebeu, chamou a enfermeira e falou pra ela, olha, ela começou a falar com ele abriu o olho e começou a chorar. E a enfermeira falou, então continua falando com ele porque ele tá ouvindo, né? E durante o tempo que eu fiquei lá, foi um período curto, como eu falei, eram minutos ali. E aí eu falava com ele, explicava que tava tudo bem na academia, que tava tudo bem aqui em casa, que tava todo mundo orando, bastante gente em corrente de oração. E aí ele tentava abrir os olhos outras vezes, tentava balbuciar alguma coisa, mesmo sedado, né? E no final, aquela assistente social falou que tinha acabado a visita, eu pedi para orar novamente antes de ir embora, e aí eu orei, ele chorou de novo, né? Mais tarde, no mesmo dia o médico ligou para falar, né, sobre a visita, ou sobre o plantão dele, e eu cheguei e falei isso pro médico. O médico falou que não, porque ele estava inconsciente, estava sedado, com medicação forte, e seria movimentos involuntários, né? Mas eu sei que não foi involuntário, foi Deus mostrando que as orações não estavam sendo em vão, mesmo que aos olhos humanos não tivesse mudança, né? Visivelmente falando assim, Deus mostrando de que ele estava agindo, né? E se eu tivesse sozinha ali no quarto com ele, eu não teria falado nada, porque eu teria imaginado assim, será que eu tô vendo coisas, né? Mas Deus é tão perfeito que colocou alguém junto para que visse, né, e testemunhasse o milagre acontecendo, de que ele realmente estava cuidando do William. Aí eu acordei no dia 29, né? Minha sogra foi me ungir, foi no dia 26. Daí no dia 29 abri os olhos, né? Até um médico falou assim pra mim, né, que ele ia me contar uma coisa que não contaram pra ele, que ele viu com os próprios olhos, né? Que quando eu tava, um dia, né, que eu tava em coma lá, não lembro de nada,
Eu, em coma, eu levantei, arranquei todos os acessos, tubo, tudo, né? E saí andando para ir para a porta para ir embora. E disse que os enfermeiros tentavam me segurar assim, e disse que não conseguia, que era muito forte, né? E daí tiveram que me amarrar na cama, né? Até o dia que a Del foi lá, perguntou, né, por que eu tava amarrado, falou que ele tava tentando ir embora, né? Mas tava em coma, né? Mas desde ali já não era pra eu ficar ali, eles já tava mostrando pra eles, né? O médico disse que nunca viu uma coisa dessa, né? E já disse que ali já viu que era diferente, né? Aí, quando eu acordei, eu mexia um pouquinho a cabeça, bem pouquinho as mãos, não mexia os braços ainda, né? Primeiro dia. E daqui pra frente, eu vou contar um testemunho que aconteceu lá comigo. As pessoas que vêm aqui em casa, ou que a gente vai na casa, né, eu conto, né? Só que eu não consegui visitar todo mundo, né? Que orou por mim, perguntar isso daí. A gente resolveu fazer o vídeo, né? Acho que era o segundo, terceiro dia que eu tava lá no hospital. Tava deitado na cama, né? Era umas meia-noite e 40, tinha uma televisão lá no meu quarto, dava pra eu me localizar, né? Mais ou menos pelo horário. E todo madrugada, às vezes, né? Os enfermeiros chegavam e pra fazer curativo, pra limpar a traque, né? 2 da manhã, 3 da manhã, né? Então eu acordava e eles já limpavam, né? E esse dia era umas meia-noite e 40. Aí ouvi o meu nome, né? Chamaram assim, William, né? Aí eu olhei pro lado, né? Sempre o enfermeiro via pelo meu lado esquerdo, né? Não tinha ninguém, né? Aí eu olhei pro lado direito, também não tinha ninguém, fiquei quieto, né? Aí passou um tempinho e falou de novo, né? A voz falou, William. Eu olhei, não tinha ninguém, eu falei, quem é? Aí essa voz falou assim pra mim. Ela falou assim, sou eu, seu Deus, Criador do céu e da terra. Eu gosto de falar assim com ele, né? Eu chorei bastante, né? E essa voz falou pra mim assim, perguntou pra mim assim, William, me diz por que você quer viver. Eu chorei bastante, falei umas coisas pessoal também pra ele, né? Aí ele falou assim, então, tudo que você quiser, você me peça, mas você vai ter que pedir. Eu falei, tá bom. Aí no outro dia, eu dormi, no outro dia de noite, eu falei assim, Senhor, eu queria tanto comer feijão e arroz, que eu tava só comendo uma sopinha, né? Eu sentia muita fome, sentia muita sede, né? Isso já terceiro para quarto dia. Aí o médico, de manhã, né? Aí eu dormi, o médico de manhã veio, conversei com ele, falei, doutor, eu queria comer feijão e arroz. Aí ele falou, William, não é protocolo, porque você acabou de sair do coma, né? Eu falei que sentia muita sede também, né? E ele falou, no geral tem pessoas que saem do coma 4 meses, mais ou menos, né? Ali que vai beber uma água, fazer alguma coisa assim, sabe? Mesmo assim ele falou que ia pedir pra fono vir fazer uma avaliação, né? Daí veio de meio-dia,
Aí deu um líquido azul pra eu tomar, o negócio da traque, né? Pra ver como que tava, sei lá. Ficou esperando lá 1 hora pra ver se eu engasgava, não sei, né? Aí disse que de tardinha ela ia vir na janta, né? E ia fazer uma alimentação assistida, ela ia me dar comida, né? Também eu nem conseguia comer, não tinha força, nem mexia o braço direito, né? Aí de noite veio, ela me deu feijão, arroz, salada, carne, tomei uns 5 copos de água. Tava com sede. Ela falou, nossa, como você tá dando uns golão, né? Graças a Deus, né? O primeiro dia de milagre foi nesse dia. Tudo que eu pedia de noite, Deus mandava no outro dia. Aí eu falei pro médico, né? Perguntei pra ele quem que dava alta, né? Que eu já queria vir embora, né? Aí ele até deu uma risada e falou, né? Que primeiro você tem que sentar na cama, que eu não conseguia sentar. Depois tem que levantar, depois você tem que caminhar. E depois você tem que melhorar a sua saturação. Tem que estar pelo menos 95 para ter alta, né? Tava 89,90. Para um pós-coma dizem que é bom. Mas para ter alta não pode, né? A saturação é quanto de oxigênio eu consigo, eu absorvo, né? Até 99 de saturação, máxima, né? 99. E quanto desses 99 o meu corpo usa, né? Então pelo menos tinha que estar 95 para eu ter alta, né? Aí eu falei, tá bom, vou trabalhar para isso então, falei pro médico, né? Aí chegou a noitinha, conversei com Deus, falei, Senhor, eu preciso sentar sozinho, né? Não tenho força, porque eu quero ir embora, né? No outro dia de manhã, Deus me fazia eu sentar, estava sentado. Chegava à noite, falei, Senhor, eu preciso caminhar. Isso é tudo de um dia para o outro, assim, muito rápido, sabe? No outro dia, eu consegui dar 4 passos. Deus mostrando mais uma vez um milagre, sabe? Aí passou, fiz uma sessão de fisioterapia, né? Doía muito, eu perdi 27 quilos, né? 27 quilos. Eu fiquei 64 dias lá no hospital. E eu perdi muita massa magra, então sentia muita dor no tornozelo, no joelho, sabe? Muita dor mesmo. E eu fazia exercício respiratório, tudo, né? Só que minha respiração não melhorava, né? E um dia à noite lá eu falei com Deus, né? Falei, Senhor, preciso que a minha saturação esteja pelo menos 95, que é o mínimo, né? Para eu ir embora. Não precisa mais, 95 para mim tá bom, né? Aí passou uns 5 minutos, os enfermeiros vieram assim no quarto, lotou de enfermeira. Fiquei preocupado, pensei que ia ser entubado, sei lá, né? Aí a enfermeira perguntou se eu sabia quando estava a minha saturação, né? Eu falei não, eu fiquei mais preocupado ainda. Aí ela falou, então olha pro lado, tem um monitor que ficava atrás de mim, né? Um computadorzinho, né? Aí quando eu olhei, tava 99, no máximo, né? Eu agradeci. Aí até tiraram como é o nome? Sim. O oxímetro, né? Um aparelho que fica nos dedos assim, né? Tiraram, colocaram nesse 99 para ver se tinha algum erro, sabe? Alguma coisa. Colocaram nos enfermeiros também, deu 97, 98, 96. Colocou na minha outra mão 99, sempre 99. Aí ficou uns 10 minutos a 99.
Aí depois caiu 98, 97, 96. Mas nunca mais baixou de 95, né? Aí passou uns dias, né? O médico disse que ia dar uma olhada nos meus exames para programar a alta, né? Até num dia que ele foi dar alta, que ele foi lá no quarto, era uma segunda-feira. Aí falou que a minha família ia vir, ia fazer um cursinho, né? Para aprender a limpar os ferimentos, a tráquea, né? As feridas. Inclusive tem umas feridas grandes que ficam nas costas, né? De o paciente ficar deitado, né? A minha era bem grande, né? Região sacral. Era bem grande. Na verdade, ele tinha 3 escaras. Uma, assim, perto do cóccix, né? No sacro, que eles falam. E 2, assim, no calcanhar. Um pouquinho para cima do calcanhar. E essa do cóccix, o médico já tinha falado que ia ser a última que iria fechar, porque estava grande, né? Ele ficou muito tempo na mesma posição, porque o médico, né? Proibiu que as enfermeiras virassem ele, né? Fizessem mudança de decúbito, porque todas as vezes que as enfermeiras iam e trocavam ele de posição, para evitar que nascessem as escaras, a saturação baixava, os parâmetros dele mudava tudo, a pressão aumentava, e aí dava muito trabalho depois para normalizar novamente. Então o médico proibiu das enfermeiras virarem. Então nasceu essa na região do sacro, as 2 no calcanhar, e o médico já tinha falado que estava grande, que essa ia ser a última que queria fechar, porque é numa região bem difícil. A região sacral, essa tipo a lombar aqui, né? Então quando eu deitava, assim, eu sentia, sabe, uma ferida. E quando as enfermeiras vinham para limpar as feridas, né? Aí limpava dos pés, limpava aqui a tráquea também, né? Pediu para eu virar de lado para limpar a do sacra, né? Da região sacral. Aí um dia abriram um pedido para o cirurgião ir lá no meu quarto para fazer o Desbridamento, né? desbridamento. Eles tiram com bisturi a parte necrosada da ferida. Uma parte podre, preta, né, assim. Aí veio, daí agendaram, né? Aí mais tarde as meninas vieram fazer a limpeza de novo, né? Aí fizeram na perna esquerda, na perna direita, fizeram da tráquea aqui, aí pediram para eu virar de lado, né? Para elas fazer da lombar. Aí a menina chamou outra enfermeira bem rápido, né? Não lembro o nome, falou: fulana. Ela veio rapidinho, dá uma olhada, mostrando tipo a ferida, né? Eu falei: senhor, acho que deve estar tudo sangrando, né? Aí quando a menina chegou e olhou, ela falou assim: nossa, sumiu. Eu falei: como assim sumiu? Ela falou: sumiu, não tem mais nada. E eu passei a mão assim, não tinha nada, sabe? Eles nem acreditaram também, em milagre. Aí no outro dia um médico veio, já estava agendado, né? Aí ele falou, fez o procedimento nas pernas, né? Tirou lá, desbridou. Aí falou assim: agora vira de lado, pra eu fazer da região lombar, né? Aí eu falei: não tem mais. Ele falou: como assim não tem mais? Porque abriram o chamado ontem para eu vir fazer o procedimento, né? Eu falei: não tem. Aí ele pediu para eu virar de lado, né? Então deixa eu ver, né? Tipo, se eu estivesse mentindo, né? Tô com medo, sei lá. Aí eu fiquei de lado, ele viu, realmente não tinha mais nada. Só tinha assim, para diferenciar da pele normal, né? Uma pele avermelhada, assim, sabe? Só, ele falou. Não acreditou também. Aí o médico disse que ia trazer a minha família, né?
para fazer o cursinho lá para aprender a limpar os ferimentos, essas coisas, né? E que ia agendar a minha alta, né? E um dia antes eu tinha falado com Deus assim, eu já sabia que ia ter alta, não sabia quando, né? Era num domingo à noite. E eu falei assim, Senhor, eu queria ir embora até quarta-feira. Como se estivesse estipulando uma data, sabe? Aí o médico passou na segunda, falou que elas iam vir na quarta-feira, né, para fazer o cursinho. E as enfermeiras já tinham comentado já comigo, né? Quando a família vem, uns 2, 3 dias depois, você tem alta. Só que isso ele já falou que era na quarta que elas iam vir, né? Aí eu falei assim, aí chegou na quarta-feira, né? O médico passou, 7h30, 7h40, sempre ele passava, né? Ele falou que já estava agendada, elas iam vir umas 10 e pouco da manhã. Aí eu falei assim, doutor, qual o dia mais rápido que eu consigo ir embora? E era a quarta, né? Aí ele falou pra mim, você vai embora hoje. E eu fiquei mó feliz, né? Agradeci e tal. Aí elas vieram, entraram, né? No quarto. Aí eu falei assim, oxe, cadê as minhas roupas? Porque eu vou ter alta hoje, vocês não trouxeram minha roupa? E elas nem sabiam que eu ia ter alta. A gente não sabia, porque ligaram pra gente fazer cursinho lá, pra aprender a fazer os curativos, né, necessários, mas ninguém falou nada de alta, então a gente não levou muda de roupa, né, não levou troca de roupa pra ele. A gente foi só pra fazer o cursinho mesmo. Quando chegou lá ele perguntou da roupa, eu falei, mas não tem roupa, né, não vai ter alta ainda. Porque como a gente ia fazer o cursinho, a gente foi na quarta-feira, a gente estava esperando a alta para sexta-feira. E ele falou que o médico tinha passado e tinha dado alta para ele. Mas nem as enfermeiras e nem a assistente social sabia que ele tinha tido alta. Até falaram que pensaram que inventei. A gente Aí eu falei, pensou. mas que médico é esse? Perguntaram, né, pra mim. Ah, eu não sei o nome não. Mas o médico passou aqui, 7 e pouco da manhã, falou que eu vou ter alta hoje. Aí perguntaram que médico, né? Eu falei, é um cabelo meio encaracolado, assim, meio ruivo, né? Falaram que era eu, né? Ele. Eu. Mas passou. Aí fizeram o cursinho, ela e minha mãe, né? Aí chegou a comida, né? Umas meio-dia, mais ou menos. Aí a Del perguntou se eu ia almoçar, né? Eu falei, não, eu vou ter alta hoje, vou comer em casa hoje, né? Aí elas ficaram esperando mais 1 hora, mais ou menos. Aí chegou a enfermeira. Daí falou assim, William, acho que você não vai ter alta hoje, porque nós não achamos se tá o médico. Ele não deixou escrito nada também. Sua família vai embora. Se a gente encontrar esse médico, né, e der tempo, né, que é até as 5 horas. Porque depois das 5 horas vai entregar, já começa a entregar os plantão, né? E daí você vai ter alta só no outro dia, né? Aí eu fiquei mó triste, assim, até partiu o coração delas indo embora, né? Aí deu umas 4h30, mais ou menos, né? E tinha um botão assim, que eu chamava a enfermeira, né? Aí umas 4h30 eu falei, senhor, já tá dando um horário, né? Aí chamei a enfermeira, aí ela falou, oi. Eu falei, enfermeira, você pode procurar um médico assim, assado? Ele disse que me deu alta, mas não estão achando ele, né? E se ele não assinar lá o papel, eu não vou conseguir ter alta hoje, né? E já tá dando horário, né? Aí ela saiu, voltou depois, tava deitada lá na cama, né? Voltou depois de um tempo, aí já voltou com uma sacolinha assim na mão. Falou, William, se troca que você vai ter alta hoje. Sua família tá lá embaixo. Aí eu já me troquei rapidinho. Um outro enfermeiro
apareceu com a cadeira de roda lá na porta do meu quarto, né? Aí tava entrando pra me buscar, né? Lá na cama. Falei, não, pode ficar aí. Já levantei, já fui andando, já sentei na cadeira de roda e falei, vamos embora. Aí saindo, tinha uma recepção, tinha 2 enfermeiras ali, eu agradeci, né? Aí entramos no elevador, né? Aí eu falei pra enfermeira, qual que é o horário? Agora, qual que é a hora exata? Os números exatos, quero saber. Ela falou, William, 5 horas em ponto. Tipo assim, né? Nos últimos segundos, né? Eu chorei pra caramba. Aí foi o vídeo, né? Que eu saí do elevador e o vídeo que a Del gravou e enviou, né? Pra vocês. Saindo lá de cadeira de roda, né? Por mim eu tinha saído andando, né? Eles não deixaram, falaram que eu tinha que usar a cadeira, né? Foi bem emocionante. Quando eu saí tava todas as enfermeiras, o pessoal do hospital, sabe? Batendo palma, nossa, foi bem legal. É porque ele foi desenganado, na verdade, né? O próprio médico falou pra ele, né, que só ele tinha ligado mais de 10 vezes pra mim, desenganando, tipo, compra o caixão porque não chega até amanhã, não tem mais o que fazer. Né? E a gente sabe que foi Deus agindo a todo instante, né? A gente tentou, né, dar uma resumida para não ficar muito longo o vídeo, mas é bastante coisa ainda que aconteceu, sabe? Foi um milagre atrás do outro, na verdade. A gente viu a mão de Deus agindo a todo instante, do momento que ele se internou até o dia da alta e até hoje, na verdade, né? Então, foi uma forma, né, que a gente encontrou de agradecer a todos, mostrar como é que ele tá. Ele ainda está um pouco cansado. Algumas pessoas já sabem, na verdade, né, e eu vou pedir, né, a gente vai pedir que os irmãos continuem em oração. Ele está com a estenose, por isso que ele está com um pouco de dificuldade para respirar, para falar. Acontece geralmente em paciente que fica muito tempo entubado, né? Então está dando em bastante paciente pós-Covid, porque fica muito tempo entubado, eles demoram um pouco para fazer a tráqueo, e aí a traqueia vai fechando, e é o que está acontecendo, né? No exame que a gente fez, tá com 50% da traqueia fechada e vai precisar de uma cirurgia. Então a gente pede, né, que os irmãos continuem orando, né, para Deus continuar no controle de todas as coisas, como sempre esteve até aqui. E que ele tem o tempo certo para tudo, né? Ele sabe o tempo exato de entrar com providência, e a gente continua em oração para que essa cirurgia possa ser feita o mais rápido possível. Tem muita coisa, né, que a gente queria contar assim, né? Mas ia contar, ficar falando o dia inteiro aqui, né? Tipo assim, lá no hospital eu cheguei a ficar, não sei como é que fala, mas com os ossos tudo encurvado, assim, sabe? Ele teve um dos dias que liberaram visita, né, que ele tava bem mal. E aí a hora que eu entrei, que eu levantei, porque eu levantava o lençol para ver se tinha algum machucado. E aí a hora que eu levantei o lençol, que eu vi, esse foi um outro dia, ele já tava, a mão e os pés já estavam arqueando, na verdade, né? E eu falei, meu Deus do céu, Senhor, eu sei o que o Senhor tá tomando de conta, né? Mas não é uma coisa agradável de se ver. E todo mundo falava, né, que ia ficar com sequelas, porque o caso dele era um caso muito grave, tinha sido um caso muito grave. E Deus é maravilhoso, né? Ele não entrega o milagre pela metade. Ele tá aqui sem sequela nenhuma, com exceção da estenose, que vai precisar da cirurgia, mas de resto tá andando, tá falando. As feridas já fecharam, graças a Deus não tem mais nenhuma ferida aberta. A tráqueo fechou super rápido também, foi de questão de horas, na verdade, quando tirou, fechou, né? E é só no caso mesmo agora a cirurgia que vai precisar ser feito, né? Tem muita coisa
pra É contar, bastante né? A gente coisa. deu uma resumida. E eu queria concluir aqui com uma meditação. Não sei se vocês conseguem ver. Tem esse livrinho aqui. A gente faz o culto da manhã, né? Todo dia. Com nós e os meninos, né? Os dois. 4h20 da manhã antes de trabalhar, né? E cada dia é uma mensagem, né? Que eles dão. Que o livrinho conta, né? E quando eu voltei do hospital, eu fiquei curioso de saber o que eles estavam lendo no dia que eu acordei lá, né? Foi dia 29 de agosto. E eu fiquei curioso, falei, nossa, o que será que eles leram nesse dia quando eu acordei, né? E eles continuaram fazendo, né? A gente faz já uns Todos os dias. 5 anos já quase, né? 5 anos já a gente faz. Eu queria ler pra vocês. Acho que tem tudo a ver comigo, né? Minha história. O título é Espere um pouco mais. Aí tem um verso aqui, Salmo 30, versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Aí a meditação fala assim: com frequência, o ser humano relaciona a enfermidade com algum castigo divino. É verdade que a Bíblia menciona muitas vezes a ira divina, que em hebraico é hará, acho que é assim que fala. Mas nem de longe ela pode ser comparada com a ira pecaminosa do homem, que em hebraico é quatsap. Já imaginou Deus como um pai zangado, com o rosto vermelho, falando impropérios, lançando fogo pelos olhos e correndo atrás do filho para castigá-lo? No entanto, na hora da dor, Davi achava que Deus estava batendo nele. No salmo de hoje, o salmista agradece a Deus porque a enfermidade passou. Nesta vida, tudo passa. Passa a alegria, os momentos bons e os momentos bons, graças a Deus. Também passam os momentos ruins. O contexto dá de entender que Davi acabava de sair de uma enfermidade que quase levara à morte. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste, Senhor, da cova, fizeste subir a minha alma, preservar-te-me-ei a vida, para que não descesse à sepultura. O Deus que curou Davi também é o seu Deus. Portanto, se neste momento você está doente, ou tem um querido enfermo, deposite toda a sua confiança no Deus que sara e que preserva a vida da sepultura. Sei que quando a dor toca a vida de uma família, todas as pessoas sentem imensa em sombras. Ninguém entende nada, tudo parece escuro. Nessa hora pode vir o choro, mas saiba que a alegria virá pela manhã. Essa é a promessa divina. O patriarca Jó poderia falar de sua própria experiência. O inimigo levou às profundezas da enfermidade e da desgraça. Em meio às sombras, ele repetia constantemente: eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25.
E foi assim. Deus o restaurou e o inimigo teve que engolir a gargalhada de aparente vitória. O sol de um novo dia brilhou na vida daquele homem fiel. Portanto, não se desespere, não desanime, não perca a fé. Deus nunca vai permitir que você seja provado mais do que pode suportar. Seu Redentor virá e não tardará. Enquanto isso, repita, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Amém. Acho que teve tudo a ver assim com a minha história, sabe? Até hoje eu nunca questionei a Deus assim, sabe? Porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Porque a gente vive assim no mundo que a gente está propício, né? A doenças, as coisas do mundo, sabe? Ninguém é imune a isso, né? Lógico que a gente procura fazer atividade física, ter uma alimentação mais saudável, né? Mas mesmo assim a gente está propício, né? A pegar esses vírus, essas coisas, né? E é só Deus, né? Pra libertar a gente disso, né? Acho que deu para explicar um pouquinho aí da nossa história. E se tiver alguma pergunta, alguma coisa assim, que a gente puder responder, né? Só me mandar um WhatsApp. Eu vou respondendo aí, com o maior prazer. Obrigado a todos os irmãos em Cristo aí que orou por mim. Continue orando. Todos, a gente não tem noção assim de quantas pessoas foram, sabe? Foi para Estados Unidos, para Angola, para o Canadá. Rodou bastante o meu nome, graças a Deus, né? É isso que a gente tem para falar para vocês. Deus abençoe. Olha, eu queria agradecer imensamente do fundo do meu coração a cada um de vocês, né, que dedicaram um tempo para orar, para clamar, para pedir a Deus, né, pela vida do William. A gente sabe que não era só ele que se encontrava, né, enfermo. Várias outras pessoas, muitas não tiveram a mesma oportunidade que ele teve, né, de voltar com vida para casa. E eu só quero dizer que independente das circunstâncias, né, das dificuldades, dos problemas pelos quais a gente esteja passando, né, Jesus Cristo vai ser sempre a resposta. Às vezes não vai sair da maneira que a gente quer, do jeito que a gente quer, quando a gente quer, né? Porque a gente tem que entender que Deus não está aqui para fazer a nossa vontade. A vontade que prevalece é a dele. E mesmo que o não venha, né? Mesmo que não saia do jeito que a gente pede, do jeito que a gente espera que saia, saiu do jeito que tinha que sair, porque foi o jeito que Deus quis, né? A gente sabe que nada disso do que aconteceu, eu tenho absoluta certeza que nada disso que aconteceu na nossa vida é porque Deus quis que acontecesse, né? A gente sabe que Deus criou um mundo perfeito, onde nada disso existia, nem morte, nem dor, nem pranto, nem doença, né? Mas o pecado entrou e aí nós estamos sujeitos, né, a esse tipo de coisa. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, né? Então que juntos como irmãos a gente possa clamar ao Espírito Santo pelo derramamento da chuva serôdia, porque tá difícil de continuar vivendo aqui nesse mundo do jeito que ele tá. Enquanto o povo de Deus, né, não se juntar
para clamar e pedir a Deus que Ele volte. Irmãos, não dá mais para viver aqui. Não dá pra gente viver achando que esse mundo tá bom, que tem alguma coisa de bom ainda, que vai melhorar, porque não vai. A gente precisa se preparar, porque Jesus está voltando já. Jesus está às portas. E a gente precisa, né, pregar e levar a mensagem do Evangelho para que aqueles que ainda não conhecem, que não ouviu falar, fiquem sabendo, né? Tomem conhecimento desse Deus maravilhoso, desse Deus de milagres a quem a gente serve, porque Ele está às portas, né? Os problemas virão. Enquanto a gente viver aqui, vai existir problemas, vai existir lutas. Só que a gente não pode, em momento algum, questionar a Deus o porquê das coisas ou abandonar a fé. Que a gente continue crendo, né, nesse Deus, que o ano de 2022 seja um ano que a gente renove a nossa vida espiritual, a nossa fé em Deus, um ano que a gente pregue e leve a mensagem do Evangelho, que haja um reavivamento espiritual, né? Não só na minha vida, na vida do William, mas na vida de todos nós. Desejamos aí um 2022 cheio de paz, de saúde e das bênçãos de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Feliz 2022! Aproveitando então, quem tiver interesse também de estudar a Bíblia, a gente dá estudo bíblico, pode ajudar você também. Amém. Tchau, Deus abençoe. Deus abençoe.